Há muito tempo, quando Israel ainda era governado por juízes e não por reis, o povo estava constantemente envolvido em conflitos com seus vizinhos. Uma dessas ameaças vinha dos filisteus, um povo guerreiro que dominava e oprimia os israelitas com brutalidade. Foi nessa época que nasceu um homem cuja vida seria marcada por feitos extraordinários, paixão ardente e um destino trágico. Seu nome era Sansão. Tudo começou com um casal israelita da tribo de Dan, que vivia na região de Zorá. Eles não tinham filhos, pois a mulher era estéril. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Porém, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Essa promessa encheu o coração do casal de temor e esperança. O homem, chamado Manoá, orou a Deus, pedindo que o mensageiro celestial voltasse para ensiná-los como criar o menino. E Deus ouviu sua oração. O anjo voltou e confirmou que o menino deveria ser criado como nazireu, uma pessoa consagrada a Deus por votos especiais. Jamais poderia cortar o cabelo, beber bebidas alcoólicas ou tocar em algo impuro. O tempo passou e o menino nasceu. Eles o chamaram de Sansão, e o Espírito do Senhor começou a agir poderosamente sobre ele, mesmo em sua juventude. A força sobrenatural. Desde cedo, Sansão mostrou ter algo especial. Quando cresceu, ele não era apenas forte, era incrivelmente forte. Sua força não era natural, mas vinha diretamente de Deus. Enquanto ele seguisse o voto de Nazireu, especialmente o de não cortar os cabelos, o Senhor o revestia com poder. Certa vez, Sansão estava indo para Timna, uma cidade filisteia, quando foi atacado por um leão jovem. Sozinho, sem nenhuma arma, ele o matou com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mais tarde, ele voltou ao local e encontrou o cadáver do leão com um enxame de abelhas e mel dentro dele. Ele pegou o mel e comeu, um ato simbólico e talvez imprudente, que misturava força, pureza e um toque de desrespeito às normas do voto nazireu, pois cadáveres eram impuros. Casamento e vingança, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia de Timna e quis se casar com ela, mesmo contra a vontade dos pais. Durante a festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era uma referência ao leão e ao mel. Os filisteus não conseguiram resolver o enigma e, enfurecidos, ameaçaram a noiva de Sansão. Ela, por medo, pressionou Sansão até que ele revelou o segredo. Os filisteus, então, lhe deram a resposta. Sentindo-se traído, Sansão ficou furioso. Como vingança, ele matou 30 homens em Ascalon, pegou suas roupas e as deu aos que tinham adivinhado o enigma. Depois disso, ele deixou a mulher. Ao voltar para buscá-la, descobriu que ela havia sido dada a outro homem. Enfurecido, Sansão prendeu 300 raposas, amarrou suas caudas com tochas e soltou-as nos campos dos filisteus, queimando tudo: trigo, vinhas e oliveiras. Os filisteus retaliaram queimando a mulher e seu pai. Sansão então os atacou com violência, matando muitos deles. A traição de seu próprio povo. Após esse episódio, os filisteus invadiram Judá para capturar Sansão. Os homens de Judá, temendo a fúria filisteia,
entregaram Sansão amarrado. Mas quando ele chegou ao acampamento filisteu, o Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas que o prendiam se desfizeram como linho queimado, e pegando uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens. Exausto, clamou a Deus pedindo água, e o Senhor fez brotar uma fonte. Ele chamou aquele lugar de En-Hacoré, a fonte daquele que clama. Sansão e Dalila. Já adulto, Sansão continuou visitando cidades filisteias. Ele se envolveu com uma prostituta em Gaza e depois se apaixonou perdidamente por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Os líderes filisteus, vendo uma chance de derrotar o guerreiro invencível, subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila tentou várias vezes arrancar o segredo e Sansão mentiu em todas. Disse que se fosse amarrado com cordas novas ou com tendões frescos, perderia a força. Mas ao ser testado, sempre se libertava com facilidade. Dalila insistiu, dia após dia, até que ele, cansado, cedeu. Ele revelou a verdade. Jamais passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Se me cortarem o cabelo, minha força me deixará. Dalila avisou os filisteus. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela mandou cortar-lhe os 7 tufos de cabelo. Quando os filisteus vieram, ele tentou reagir, mas a força o havia deixado. O Espírito do Senhor se retirara, eles o prenderam, cegaram-no e o levaram para Gaza. Lá foi humilhado e forçado a trabalhar como escravo, girando um moinho como um boi. A queda do templo e a redenção final. O tempo passou e o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Os filisteus, zombando dele, decidiram fazer uma celebração no templo de Dagom, seu deus, para agradecer pela vitória. Mais de 3.000 pessoas estavam no templo. Chamaram Sansão para entreter a multidão. Cego, ele pediu que o colocassem entre as colunas. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Com um esforço tremendo, empurrou as colunas, e o templo desabou sobre todos, incluindo ele próprio. Foi sua última e maior vitória. Ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Seus irmãos vieram buscar seu corpo e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Ele julgou Israel por 20 anos. Reflexões sobre Sansão. A história de Sansão é marcada por contrastes. Ele foi separado por Deus desde o ventre, cheio do Espírito e dotado de força sobrenatural. Mas também foi impulsivo, guiado por paixões e, por vezes, desobediente. Seu maior inimigo não foram os filisteus, mas sua própria fraqueza interior. No entanto, mesmo após tantas falhas, Deus o ouviu em seu momento final. Ele entrou para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, como alguém que, apesar das quedas, terminou sua vida clamando a Deus e cumprindo sua missão de começar a libertar Israel. A história de Sansão nos ensina que os dons de Deus são reais, mas devem ser acompanhados de caráter e obediência. E também nos lembra que, mesmo no fim, nunca é tarde demais para se voltar a Deus.